Olá pessoal, de volta com mais um vídeo, resolvendo aqui o exercício 2 da lista 3, um exercício sobre função quadrática. Esse exercício ele é um exercício longo, muitas tarefas para resolver em relação a esse exercício, então se o vídeo ficar muito longo, nós vamos separar ele em duas partes, tá? O que nós precisamos resolver nesse nosso exercício, né? O que nós temos para resolver nesse exercício? Esse exercício pede a construção do gráfico, né, dessa função, tá? Então, nós vamos construir o gráfico dessa função quadrática. Nós vamos determinar o conjunto e imagem, que é a imagem da função, vamos determinar. Vamos obter o ponto de máximo ou de mínimo, né? Depende da função, se ela vai ter um ponto de máximo ou de mínimo. O valor máximo ou mínimo, né? Então, uma coisa é o ponto, a outra é o valor máximo ou mínimo. Vamos obter também os intervalos de crescimento e decrescimento dessa nossa função. E, por fim, vamos fazer o estudo do sinal, tá? Então, nós vamos construir o gráfico e a partir do gráfico, né, nós conseguimos obter essas informações aqui de forma bem rápida, né? Basta que nós saibamos aqui como analisar o gráfico dessa nossa função. Vocês já viram que na função de primeiro grau, para que a gente possa construir o gráfico, né, a função de primeiro grau, como o gráfico é uma reta, basta que nós tenhamos dois pontos. Será que existe uma quantidade de pontos também, né? Uma quantidade mínima de pontos que a gente possa utilizar para construir essa parábola? Esse gráfico, né? O gráfico da função quadrática é uma curva que nós chamamos de parábola, né? Então, será que existem alguns pontos, né, que a gente possa, uma quantidade de pontos para que a gente possa construir essa parábola? Nós vamos dar uma voltinha lá pelo GeoGebra agora, e vamos analisar um pouquinho o gráfico de uma função quadrática. Então, gente, o gráfico de uma função é o conjunto dos pontos x, f de x, tá? Então, observem que aqui nós temos um pontinho de coordenadas x, f de x, que descreve exatamente essa curva que nós estamos vendo aqui na janela de visualização, né? Que é a curva que nós chamamos de parábola. Essa curva é exatamente o gráfico da função f de x, ax² mais bx mais c, que é uma função quadrática. Nesse caso aqui, o valor de a é 0,6, o valor de b é -4 e o valor de c é 3,3. Então, esses valores de a, b e c, eles estão dados aqui por esses controles deslizantes aqui do GeoGebra, para que nós possamos fazer uma variação desses coeficientes para verificar o que acontece com esse gráfico, tá? Então, o que nós queremos é saber quais pontos são interessantes para que a gente possa construir essa curva, ok? Então, olha, quando esse ponto, né, o ponto de coordenadas x, f de x, caminha sobre essa curva, você observa que tem um pontinho bem aqui, né? Imagina uma bolinha caindo nessa curva, essa bolinha ela vai rolar aqui no finalzinho da curva até que ela pare, né? No pontinho onde a bolinha para, é exatamente um pontinho bem importante nessa curva, que é o pontinho que nós chamamos de vértice, um ponto V, tá? Então, o ponto V é o vértice da parábola, é exatamente o pontinho que fica bem na curvinha aqui, onde ocorre uma certa mudança também nessa parábola que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então, esse aqui é o nosso vértice. Ele é um ponto bem interessante
na hora de construir o gráfico da função. É um ponto que nós podemos considerar para construir o gráfico. E o vértice da parábola, ele é dado dessa forma, né? A sua abscissa é menos b sobre 2a e a sua ordenada é menos b ao quadrado menos 4ac sobre 4a. Né? Então, nós conseguimos mostrar que o vértice é dado por essas coordenadas, tá? Como é um ponto da função, né, um ponto da parábola, então ele é um ponto do gráfico da nossa função f, então esse ponto é um ponto do tipo x, f de x, tá? Então, se o x é esse valor, né, o valor que a gente obtém aqui é exatamente o f desse valor aqui, né, a imagem desse valor pela função f, tá? Então, esse é um ponto importante, né, para nós considerarmos na construção da parábola, tá? Outro pontinho bem importante na parábola é esse aqui, olha, onde você tem a interseção da parábola com o eixo y, né? Esse ponto, nós podemos desenhar ele aqui, ó, ponto, vamos obter aqui um ponto D, ok? Eu vou mudar esse ponto aqui. Você clica no ponto, configurações, e aí coloca para exibir aqui no rótulo, exibir o valor. E aí aparece aqui, tá? O valor, ele dá o valor das coordenadas do ponto, né? Então, você tem a coordenada x aqui que vale 0, todo ponto que está sobre o eixo y, a sua abscissa é 0, né? E a sua ordenada, que é o valor correspondente aqui no eixo y, é 3,3, tá? Então, esse ponto também é um ponto bem interessante, bem importante para a gente considerar na hora de construir a parábola. Uma coisa interessante que a gente pode observar aqui, olha, se eu mexer aqui, olha, na variação do coeficiente c, que é o coeficiente aqui independente, né, da função, tá? Então, c, conforme eu vou mudando, compare o valor de c com a ordenada desse ponto. Você vai observar que é o mesmo valor, né? Então, observe aí que é o mesmo valor. Justamente por quê? Porque se a abscissa é 0, né, quando você substitui 0 nessa função, seja qual forem os coeficientes, quando você substitui 0 no valor de x, então essa parcela vai zerar, essa parcela vai zerar, e aí vai sobrar apenas o valor de c. Então, o f de 0 é igual a c. Tá? Então, c sempre representa esse valor, né, do eixo y no qual a parábola vai cortar, certo? Então, esse pontinho, né, onde a parábola corta o eixo y, é o ponto de coordenadas 0, c. Tá? É exatamente a imagem, né, do x igual a 0. Ok? Então, mais um ponto, né, que nós temos aqui para determinar a nossa parábola, tá? Outros pontos interessantes que nós podemos observar também, olha, seria este ponto aqui, né, onde você tem a interseção da parábola com o eixo x, tá? E você tem outro ponto também, né, um outro ponto de interseção, olha, esse aqui, ok? Então, são os dois pontos de interseção da parábola com o eixo x. Vamos obter também esses pontos. Então, temos aqui ponto F, ponto G. Aqui também eu vou colocar para exibir o valor. Então, configurações. Vamos exibir o valor daqueles pontos. O valor que aparece aqui também, tá? Sempre o valor de um ponto que o GeoGebra exibe, na verdade, são as suas coordenadas, né? Ok? Então, olha só. Nós temos aqui, ó, esses dois pontos, né? A sua abscissa, tá?
cada um com a sua abscissa, né? E a sua ordenada é 0, né? Justamente porque todo ponto que está sobre o eixo x, a sua ordenada é 0. Isso significa que esses valores aqui do eixo x, a imagem é igual a 0, né? Quando você substituir esses valores aqui na função, eles terão imagem igual a 0. Ou seja, esses pontos, né, são as raízes da função, tá? Quando você faz f de x igual a 0, você vai ter aqui uma equação de segundo grau. As raízes dessa equação, né, ou seja, as soluções dessa equação, vão nos dar os pontos onde a parábola corta o eixo x. Então, observe que nós já temos aqui, olha, 4 pontinhos, né, para que a gente possa construir a nossa parábola, né? Uma maneira de você construir a parábola é obter esses 4 pontos, tá? E nós vimos o que acontece quando o C varia, né? Aquele nosso ponto de encontro com o eixo Y, ele vai também mudar, né? E aí o valor vai ser conforme o valor de C. Se o B muda, então olha só, olha que interessante aqui. Quando o B é 0, note que o ponto onde a parábola intercepta o eixo y coincide com o nosso vértice, tá? Então, quando B é 0, né, o vértice já vai ser exatamente o ponto onde a nossa parábola intercepta aqui o eixo y. E aí, vamos continuar mudando aqui o B. E aí, você tem novamente, olha só, o vértice está mudando aqui, né, de quadrante, mudando o quadrante aqui no plano cartesiano, tá? Outra coisa interessante é a variação aqui do nosso A. Observem aí que quando o A muda de sinal, eu vou diminuir aqui. Então, note que quando o A muda de sinal, a curva muda a sua concavidade, né? Então, se o A é um valor positivo, a concavidade da parábola, a abertura da parábola, é voltada para cima. Se o A é negativo, a abertura da parábola, né, que é a sua concavidade, é voltada para baixo, tá? E no caso do A ser igual a 0, na verdade, nós não temos parábola, nós vamos ter apenas uma reta, porque se o A é igual a 0, né, observem que essa parcela vai zerar, né, vai sobrar apenas essas duas, tá? Então, você tem aqui, ó, 0, né, e você tem apenas essas duas aqui, que forma aí uma função de primeiro grau, né? Então, por isso, quando a gente define a equação de segundo grau ou a função de segundo grau, a gente pede, né, que o A seja diferente de 0, porque no caso de igual a 0, nós não vamos ter função de segundo grau. Na verdade, será uma função de primeiro grau. Você vai ter aqui uma reta. Então, se o A é positivo, você tem concavidade para cima. Se o A é negativo, você terá concavidade para baixo, tá? E aí vai acontecer uma coisa bem interessante em relação ao vértice, tá? Que ele vai nos dar também outras informações, né, para resolver o nosso exercício, tá? Mas nós vamos voltar depois e falar sobre essas outras informações. Por enquanto, vamos voltar ao nosso exercício e vamos utilizar esses pontos que nós vimos agora, ok? Para que a gente possa resolver. Vamos só observar aqui, eu vou colocar os coeficientes conforme o nosso exercício, né? O valor de A é 1, o valor de B é menos 4, e o valor de C é igual a 3. Então, olha, nosso exercício, nós queremos obter, né, construir esse gráfico, tá? Então, observe que você tem aqui, olha, os pontos, né, as raízes da função serão 1 e 3, né, conforme o gráfico aqui.
A curva vai cortar o eixo y aqui no 3, no ponto de coordenada 0, 3, justamente porque nosso valor de C lá no exercício é 3. E as coordenadas aqui do nosso vértice serão 2 e menos 1. Né? Nós podemos observar aqui, ó, 2 menos 1, tá? Conforme esses coeficientes, né? O vértice é 2 e menos 1, ok? Você pode ainda observar que os valores de x que são equidistantes do x do vértice, eles têm a mesma imagem, tá? Então, por exemplo, 1 e 3 estão equidistantes de 2. Equidistantes quer dizer que tem a mesma distância, né? Então, 3 e 1 são equidistantes de 2, eles têm a mesma imagem igual a 0, ok? Você tem aqui o 0 e o 4, são números equidistantes de 2, né? Eles estão à mesma distância do 2, então eles terão a mesma imagem. E assim sucessivamente. Menos 1 e 5 estão à mesma distância do 2, que é o x do vértice, então eles também terão a mesma imagem, tá? Isso acontece com todos os pontos que são equidistantes do x do vértice. Pontos equidistantes do x do vértice terão a mesma imagem, né? Por isso a parábola ela é simétrica, tá? Existe essa simetria, né? Se nós traçarmos uma reta aqui, você nota que a mesma curva que você tem desse lado, você tem desse lado aqui, né? Como se fosse essa reta aqui fosse um espelho, né? Refletindo aqui a imagem dessa curva do outro lado, tá? Então, vamos voltar lá no nosso exercício para nós construirmos o gráfico da nossa função. Bom, de volta então aqui à nossa atividade, né? Nós já vimos os pontos necessários para nós construirmos o nosso gráfico. Então, nós vamos fazer exatamente, vamos encontrar exatamente esses pontos, tá? Então, um dos pontos é o ponto, né, de coordenadas 0 e C, que é dado por esse valor, né, que nós vimos que é o valor onde o gráfico vai interceptar o eixo y, né? Então, nós temos vamos botar assim, né? Para x igual a 0, f de 0 é igual, você substitui o 0 aqui e aí nós vamos ter 3, né? Então, um dos pontos que nós vamos obter é o ponto de coordenadas 0, 3. Então, aqui o nosso primeiro pontinho, né, para colocar no gráfico da nossa função, tá? Os outros dois pontos são o vértice da parábola e as raízes da função, né? O que são as raízes? As raízes são os pontos, são os valores de x para o qual f de x é igual a 0, ok? Vamos olhar agora para as raízes. Então, as raízes, né? O que são as raízes? São os valores de x, tal que f de x é igual a 0, ok? Então, fazendo f de x igual a 0, nós vamos obter a equação x ao quadrado menos 4x mais 3 igual a 0. E aí você resolve essa equação, tá? E encontra as raízes, né? Você tem aí algumas maneiras de resolver a equação, você utiliza a maneira que você quiser. Mas aqui eu vou utilizar, né, aquela fórmula de Bhaskara, porque quando nós formos determinar o vértice, nós vamos precisar do valor de delta. Então, nós vamos ter aqui, ó, o x1, que vai ser aqui, ó, menos com menos é mais 4, né? Então, nós vamos ter mais 4 mais 2, que é igual a 6 sobre 2 igual a 3. E o outro valor, né, vamos chamar aqui de x2, nós vamos ter menos vezes menos, né, mais 4 menos 2, que vai dar 2 sobre 2, que é igual a 1.
tá? Então, nós temos aqui, né, os valores onde o nosso gráfico vai cortar o eixo Y, tá? 1 e 3. E, finalmente, vamos encontrar aqui o nosso vértice. Então, o vértice, vamos chamar de V, né? O ponto de coordenadas menos B sobre 2A menos delta sobre 4A. Então, substituindo aqui os valores, menos B, o B é menos 4, sobre 2 vezes A, e menos delta, o nosso delta vale 4, sobre 4 vezes A. Portanto, nós temos aqui o ponto menos 4 vai dar mais 4 sobre 2, é igual a 2. Menos 4 sobre 4, menos 1. Ok? Então, nós já temos aqui os nossos pontos, né? Então, temos aqui o vértice, temos as raízes, que é onde o gráfico vai cortar o eixo X, e temos aqui o pontinho onde o gráfico vai cortar o eixo Y, ok? Aqui nós também podemos colocar os pontos, né? O ponto aqui vai ser 3, 0, e aqui vai ser 1, 0, tá? São esses pontos que nós vamos marcar lá no gráfico. Então, vamos construir agora no gráfico. Vamos construir aqui o nosso sistema de coordenadas. O eixo Y, o eixo X, o eixo Y, nós temos as imagens, né? Vamos marcar aqui os pontos 1, 2, 3. Então, o ponto de coordenadas 0, 3, 0 no X, aqui, né? É o 0 tanto do X quanto do Y, tá? Então, 0 no X, 3 no Y. Vamos ter esse pontinho aqui. No eixo X, né, nós vamos ter aqui, ó, 1, 0, 1 no X, 0 no Y, então temos esse ponto. 3 no X, 0 no Y, vamos ter esse pontinho aqui. E agora o vértice, né, que é o ponto de coordenadas 2 menos 1, então nós vamos ter aqui, ó, 2 no X, né, e menos 1 no Y, e teremos esse pontinho. Então, vamos construir agora a nossa curva. Então, nós vamos ter aqui né, essa nossa curva, aqui a nossa parábola, né? Então, esse é o gráfico da nossa função. Bom, você também poderia lembrar que os pontos equidistantes do x do vértice, né, tem a mesma imagem, tá? Então, você poderia usar isso também para utilizar esse ponto aqui também, olha. Como o 4 é equidistante de 2, né, tem a mesma distância de 2 que o 0, tá? Então, o 0 e o 4 têm a mesma imagem, né? Você poderia também utilizar esse pontinho aqui, ó, do 4, 3, tá? De fato, ó, se você faz o x igual a 4 aqui na função, né? F de 4 é 4 ao quadrado menos 4 vezes 4 mais 3, né? Aí aqui você tem 4 ao quadrado, 16, menos 16 mais 3 igual a 3, tá? Então, a imagem do 4 é 3, né? Esse aqui vai dar o ponto de coordenadas 4, 3. Né? Então, você também poderia, né, acrescentar esse pontinho aqui para construir a sua parábola, ok? Bom, nós vamos terminar esse exercício no próximo vídeo, ok? Não deixem de assistir para que você possa ver o restante da solução desse exercício. Muito obrigada e até a próxima!